Muito bem. Vamos à nossa aula 7. Ainda no capítulo 5, certo? Vamos falar agora sobre válvulas controladoras de vazão, ainda no módulo de automação hidráulica. Certo? Então, o objetivo geral dessa aula é apresentar as principais válvulas controladoras de vazão, que são as válvulas, os tipos e os métodos de controlar esse fluxo. Certo? Vale ressaltar, como eu estou ressaltando em todas as aulas, que a nossa bibliografia principal é a do professor engenheiro Fialho, Automação Hidráulica, certo? Esse aqui. E nós estamos no capítulo 5. Então, as válvulas controladoras de vazão são usadas para regular a velocidade dos autuadores. De acordo com o seu comportamento, as válvulas controladoras de vazão podem ser divididas em válvula controladora redutora de vazão ou válvula controladora reguladora de vazão. Dentre as válvulas controladoras redutoras de vazão, nós temos a dependente da vazão e da viscosidade e as dependentes da pressão e independente da viscosidade. Já na válvula controladora reguladora de vazão, nós temos a independente da pressão e dependente da viscosidade do fluido e as independentes da pressão e da viscosidade. Certo? Então, as válvulas controladoras redutoras de vazão, certo? Essa primeira, com a mesma seção transversal, a vazão varia com a alteração da pressão existente no local de estrangulamento. Então, dentre essas válvulas, nós temos a válvula controladora estranguladora, a válvula controladora reguladora de vazão, com pressão compensada e retenção, a válvula controladora divisora de fluxo e a válvula controladora reguladora de vazão proporcional. Certo? Então, a válvula controladora reguladora, que ela é dada por essa simbologia aqui, tá vendo? Ela é dependente da pressão e da viscosidade. A vazão varia em uma mesma seção e passagem, com a diferença de pressão no trecho estrangulado. Então, há uma diferença de pressão nesse trecho aqui. São usados quando a resistência do consumidor é constante. A válvula controladora reguladora de vazão com pressão compensada e retenção, no caso, essa retenção aqui, são independentes da pressão e praticamente independentes da viscosidade da passagem. A influência mínima da viscosidade é conseguida devido à forma do diafragma na área do estrangulamento, nessa área aqui. Então, ela só garante, certo? O controle da vazão nesse sentido aqui, certo? Nesse outro sentido, ele vence essa retenção. Então, ela vem por aqui. Válvula controladora divisora de fluxo. Divide a vazão de entrada independente das variações de pressão do sistema. Então, ela divide essas duas vazões. Válvula controladora reguladora de vazão proporcional. Certo? Então, eu tenho aqui um elemento proporcional. Certo? Isso aí, para quem não entende isso, é necessário fazer alguns estudos na parte de instrumentação. Proporcional, integral, derivativo, certo? Aqueles sistemas, aqueles circuitos. A regulagem é feita pela variação de corrente em um solenoide, certo? Aqui é o solenoide. A variação causa um deslocamento proporcional ao solenoide. A válvula trabalha numa faixa de 0 a 100% de vazão máxima e essa regulagem é feita instantaneamente. Em caso de válvula de duplo estágio, um transdutor de posição opera com feedback da válvula piloto. Então, aí, mais uma vez, ele trabalha com a instrumentação, né? Então, ele trabalha aí com um transdutor de posição que vai dar um feedback, certo? Ele vai ser um elemento primário de condução, certo? Da pilotagem do elemento válvula, né? E essa válvula é compensada a pressão e montada nos blocos em unifold. Já as válvulas controladoras reguladoras de vazão, com a mesma seção transversal, a vazão permanece constante, independente da diferença da pressão na vazão reguladora de vazão. Daí nós temos a válvula controladora redutora de vazão com retorno livre simples, retorno livre geminado e com compensação de temperatura. Então, vamos entender aqui. A válvula controladora redutora de vazão com retorno simples, essa válvula permite a livre passagem do fluido em um sentido, certo? Então, nesse sentido de retorno,
ela retorna livremente. Já no sentido de ida, de baixo para cima, ela passa por esse dispositivo de controle de vazão. No sentido inverso, a esfera bloqueia o fluido, certo? Então, se ele vem de baixo para cima, você tem uma esfera que bloqueia esse fluido. Então, o fluido só dá para passar por essa restrição, esse controlador de vazão. Já no retorno, de cima para baixo, ele, dependendo da pressão, ele consegue vencer a pressão dessa válvula de retenção aqui. Forçando sua passagem por restrição, controlando assim a vazão. Válvula controladora redutora de vazão com retorno livre geminado. Então, é composta de duas válvulas montadas simetricamente em uma placa. Então, nesse caso aqui, você tem uma de avanço e a outra de retorno, no qual você controla a vazão a partir de uma válvula geminada, que você controla de um lado o avanço e de outro lado o retorno. Instalado entre a placa de ligação e a válvula direcional, é utilizado para controlar a velocidade de um consumidor por meio do controle de fluxo. Pode ser usado como temporizada em válvulas direcionais pré-operadas. Nesse caso, é instalada entre a válvula pré-operada e a principal. Então, nesse caso aqui ela está com sentido de baixo para cima, passando pela válvula, certo? Pelo sistema, pela válvula de vazão, aqui pela controladora, certo? E impedindo a passagem aqui, ó. Agora, de cima para baixo, ela passa livremente pelo retorno. E nesse caso aqui, de baixo para cima, ela passa também por essa restrição. E de cima para baixo, ela passa tranquilamente pelo sistema de retenção. Então, essa é uma válvula redutora de vazão nos dois sentidos. Válvula controladora de vazão com compensação de temperatura. A vazão de uma válvula controladora de vazão compensada da pressão é sujeita a variar em função da temperatura. Então, com a variação da temperatura, ele relaciona com a variação da vazão. E o método de controlar o fluxo, você tem três. O MET-IN, o MET-OUT e o blend-off. Certo? Então, o MET-IN, ele controla o fluxo na entrada do atuador. O MET-OUT, ele controla a saída do atuador. E o blend-off é uma sangria na linha de pressão do tanque. Então, vamos entender isso. Ó. Então, aqui o MET-IN, certo? Então, ó, ele está passando na linha de entrada, tá vendo? Do meu atuador, do meu pistão. Já o MET-OUT, ele está na saída. Ó. Então, aqui ele está sendo o sistema de retorno, certo? Então, ele está aí na saída, ele vai controlar na saída. E o blend-off, ele é uma sangria, tá vendo? Então, ele, aqui você tem dois caminhos, né? Então, aqui para a entrada do pistão e aqui para o controle da vazão. Então, é assim que ele controla a vazão, por esses três métodos. Então, na próxima aula, a gente vê válvulas de bloqueio.